doenças do coração, infelizmente, continuam sendo a principal causa de mortes no Brasil e no mundo. É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora no quadro Só Saúde. As influências são várias para que essas doenças aconteçam. A genética, a má alimentação, sedentarismo, uso de cigarro, consumo de bebidas alcoólicas. Vamos entender melhor esse assunto, os fatores de risco, diagnóstico, prevenção? Agora, no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Para conversar com a gente sobre esse assunto, tirar as dúvidas aqui no estúdio, eu recebo o doutor Fulvio Petrucci, ou Petrucci, como ele é mais conhecido, cardiologista. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo, Bruna, viu? Bom dia. É um prazer, uma honra estar aqui com você. Prazer é hoje. nosso, viu? Você aí de casa tem dúvidas sobre a saúde do coração? Compartilha com a gente, manda sua mensagem, seu relato para o nosso WhatsApp. É o 991050400. E esse é um assunto que normalmente gera muitas dúvidas, então a gente já adiantou algum processo aí para você com as telinhas e dúvidas mais comuns. Vamos soltar aí a primeira? Solta pra gente aí, ó. Quais são as principais doenças cardiovasculares? A gente viu aí esse assunto envolvendo a saúde do apresentador Fausto Silva, o Faustão, e aí muito acendeu na mente das pessoas, né? Poxa, preciso me cuidar mais. Que doenças são as mais comuns, doutor? Bruna, sem dúvida, a doença que mais é responsável pela mortalidade cardiovascular são as doenças isquêmicas do coração. Aquelas doenças que se caracterizam por uma obstrução, uma espécie de entupimento nas artérias do coração, né? Então, isso aí pode provocar um quadro muito comum de infarto agudo do miocárdio, sendo essa, sem dúvida, a principal causa de doença no coração. Agora, existem outras causas também, doenças em outros territórios da anatomia cardíaca, como doenças das válvulas do coração, doença do músculo do coração, como essa doença que o apresentador Fausto Silva apresenta, a gente chama isso de insuficiência cardíaca, que é a doença que se caracteriza por um enfraquecimento da força do músculo do coração. Entendi. Vamos soltar aí mais uma telinha e a partir dessas perguntas, que são as mais comuns, né, a gente vai entendendo melhor esse assunto. A próxima pergunta fala sobre a obesidade. É um fator de risco para as doenças do coração? E aí, doutor Fulvio? Pois é, Bruna, como você estava há pouco falando, a obesidade ele é um fator de risco comum a várias doenças, né? Veja só, a obesidade, ela provoca hipertensão, ela não necessariamente, o que acontece é o seguinte, a hipertensão ela tem uma série de causas, a gente chama multifatorial, uma doença multifatorial. Então, se o indivíduo fosse magro, talvez ele ficasse hipertenso aos 60 anos de idade, 70, mas com a obesidade ele antecipa significativamente essa hipertensão para 30, 40 anos de idade. Então, a obesidade pode levar a hipertensão, hepatite, aquela infiltração de gordura, levando à inflamação do fígado, aquela situação que se chama gota, ou seja, artrose, doenças articulares, apneia do sono, e todas essas doenças juntas, elas corroboram para doenças mais graves aparecerem, como é o caso de insuficiência cardíaca, como é o caso de Faustão, como é o caso de infarto agudo do miocárdio. É como se fosse um contínuo. O indivíduo, ele nasce, ele aumenta progressivamente o peso, começa a vir uma série de doenças metabólicas, como hipertensão, diabetes, alterações de colesterol. Com isso desenvolve também a apneia do sono, esteatohepatite, artrose que impede uma boa movimentação, isso piora ainda mais a obesidade e culmina em infarto, insuficiência cardíaca no estágio bem mais avançado. O problema é que quando isso acontece numa situação natural da idade, 80 anos, é bem aceitável. Mas quando isso acontece em idades mais jovens, 60 anos, 50, 60 anos, isso tira muitas vezes o indivíduo, diminui significativamente a qualidade de vida. Sim. E tira ele do mercado de trabalho. Aquela força de trabalho do indivíduo
reduz significativamente. Com certeza. Vamos falar sobre sintomas, doutor? Chegou até uma pergunta aqui no WhatsApp do Mulher Demais, da auxiliadora de Gramame. Ela quer saber, ela disse o seguinte: às vezes os batimentos do coração dela são bem rápidos. Isso passa uns 30 minutos, ela chega a ficar com medo, tem arritmia. Será que isso pode ser algum sinal de alerta, já para buscar algum tipo de ajuda, algum tipo de exame diagnóstico? Pode. Isso aí pode ser um sintoma de alerta, mas também não necessariamente. O importante é registrar com aquele exame eletrocardiograma na hora da crise de arritmia, de palpitações. Hoje, uma coisa que ajuda muito nisso são alguns relógios que você consegue registrar o traçado do eletro na hora da crise, porque às vezes essa crise dura 15, 20 minutos e não dá tempo da pessoa se deslocar até um serviço de saúde para registrar o eletro. Então, o exame dos mais importantes é registrar o eletro na hora da crise de palpitações. Minha sugestão é ela conseguir, de alguma forma, um relógio que registre o eletro para poder registrar a crise. Se a gente pudesse dar, né, quais são os índices considerados normais, o batimento, quanto por segundo ou por minuto, por exemplo? Por exemplo, entre 60 e 100 é considerado normal. Certo. Agora, por exemplo, uma pessoa que está com ansiedade, por algum motivo, pode ir normalmente até 120 sem isso trazer nenhuma preocupação, mesmo em repouso. Por outro lado, um atleta bem condicionado tem uma frequência cardíaca de 50, 48 e isso também não tem nenhuma preocupação. Ou a pessoa dormindo, a frequência cardíaca costuma diminuir também. Agora, quando a frequência, ultrapassa a partir de 150, aí é difícil uma condição fisiológica provocar esse nível de frequência cardíaca. Muito bem. Falando em ansiedade, né, uma telespectadora, Geisa, mandou pergunta para a gente, dizendo que quando está em crise de ansiedade, ela vai para o cardiologista, faz exame, não acusa nada, mas a mente dela não aceita isso. Ela quer saber se a ansiedade pode ou não causar problemas no coração, se aí algum indicativo de alguma doença, alguma enfermidade. Veja só, Bruna, a ansiedade, ela não chega a provocar um problema no coração. Porém, é muito comum que os sintomas da ansiedade, eles se manifestem com sintomas que são muito parecidos com sintomas cardiovasculares. Palpitações, tremores, falta de ar, um sintoma muito comum na ansiedade. E hoje a ansiedade, ela é muito frequente na população por conta do estilo de vida de todo mundo. Então, o ideal é fazer uma avaliação médica, descartar alguma doença cardíaca e não cardíaca, e aí sim, se essa ansiedade está atrapalhando a qualidade de vida dela, a recomendação é fazer uma psicoterapia e, se necessário, até a utilização de alguns medicamentos específicos para ansiedade. Agora, medicamentos, lembrando, existem medicamentos para crise de ansiedade, e são esses ansiolíticos que a gente põe embaixo da língua, e não deve ser usado com muita frequência. É muito comum a pessoa usar para dormir, isso não é correto. Quem tem problemas de ansiedade diagnosticado deve usar um tipo de ansiolítico de uso diário, mas a grande vantagem é que são medicamentos que não causam dependência, tá? Por isso que daí a importância de uma avaliação médica bem feita. Agora, lembrar que a atividade física, ela libera uma série de neurotransmissores a nível cerebral que reduzem significativamente a ansiedade. Portanto, quem é ansioso, ele não deve abrir mão de fazer uma prática regular de atividade física. Com certeza. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Tem muitas perguntas no WhatsApp do Mulher Demais. Vou dar uma filtrada aqui, algumas são semelhantes, então preste atenção, fica atento, fica atenta. No próximo bloco a gente volta a conversar sobre esse assunto. Combinado assim, doutor? Tá joia. Combinado. Então, pausa rápida aqui no Mulher Demais. Na volta tem mais um